começar agora esse desagravo público. Antes de ler a nota de desagravo, eu quero agradecer a presença de todos aqui, os diretores da OAB. Não vou nominar de tantos que tenho visto, presidentes aqui de subseccionais, de conselheiros estaduais, conselheiros federais aqui presentes. E agradecer também, primeiramente, a Rony, a presidência na pessoa de Rony, desse apoio que ele vem dando e que a própria OAB, a diretoria e o conselho, a comissão de prerrogativa, porque sem esse apoio, sem essa estruturação da nossa CDAP, nós não temos como alcançar os objetivos que temos alcançado na defesa intransigente das prerrogativas. Dito isso, eu quero dizer que esse desagravo é emblemático. Esse magistrado, ele é conhecido e reconhecido pela nossa classe por trazer um tratamento completamente desrespeitoso aos advogados na condução das audiências. E não somente nisso, também nas sentenças. Não raramente ele acossa a advocacia nas suas sentenças, sem conestar a ira contra a advocacia. A OAB, eu vou utilizar aqui, parafraseando o abolicionista americano Benjamin Franklin, quem cede um pouco de sua liberdade em prol de segurança não merece liberdade nem segurança. E é por isso que a OAB ela não pode se calar na luta de uma advocacia livre e plena, como manda o inciso 1 do artigo 7º do nosso Estatuto. Até porque não existe hierarquia nem subordinação entre magistrados e advogados. Isso consta do nosso artigo 6º do Estatuto da OAB. E não somente isso, o parágrafo único determina que os advogados têm que ser tratados de forma digna, à altura da nobreza e da dignidade da advocacia. Por isso a OAB ela está nessa luta e permanecerá nessa luta. Schopenhauer, por sua vez, o filósofo, diz que o homem é um animal que agride, mas não na OAB, não contra os advogados. Por isso estamos aqui para restaurar o império do Estatuto da OAB. O desagravo público ele não tem uma condição de vingança de forma alguma, mas sim de ir contra o agravo sofrido pelo advogado no exercício, perpetrado contra o advogado no exercício da profissão. Então, finalizando, esse desagravo não é contra o judiciário trabalhista de forma alguma, mas apenas por esse magistrado que pontualmente vem ferindo há anos a advocacia e os advogados, fazendo-se necessário, então, a gente dar essa publicidade para que esse tipo de atitude não seja repetida por qualquer autoridade que seja em nosso Brasil. Dito isso, considerando que o artigo 133 da Constituição Federal dispõe que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, considerando que o artigo 2º do Estatuto da Advocacia e da OAB colaciona como características essenciais da advocacia a indispensabilidade, a inviolabilidade, a função social e a independência, considerando que o artigo 6º do Estatuto da OAB assevera que não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos, as autoridades, os servidores públicos e os serventuários de justiça devem dispensar ao advogado no exercício da profissão tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas ao seu desempenho, considerando que diante dos fatos aludidos e transcritos restou-se evidente o dano decorrente da conduta descuidada e ilegal do juiz do trabalho Edmilson Alves da Silva, em razão do uso frequente em suas decisões de expressões não só deselegantes, mas duras e agressivas contra a parte e o advogado desagravado, sendo tal fato suficiente a justificar a atuação desta seccional na defesa das prerrogativas profissionais dos causídicos, haja vista ter sido
tal ato uma forma de agredir frontalmente o artigo 6º do Estatuto da OAB, considerando ser direito do advogado exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional, de acordo com o que disciplina o artigo 7º, inciso 1 do Estatuto da Advocacia da OAB, considerando que é direito do advogado ser publicamente desagravado quando ofendido no exercício da profissão em razão dela, artigo 7º, inciso 17 do Estatuto da Advocacia da OAB, cumulado com o artigo 18, parágrafos 4º e 5º do Regulamento Geral da OAB, considerando a decisão da Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de Pernambuco, ratificada pelo Conselho Seccional Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil, de Seccional Pernambuco, baseado nos fatos e provas constantes dos respectivos autos, decide-se desagravar publicamente o advogado Dr. José Bartolomeu Silva Pereira, inscrito na OAB-PE sob o número 11.215, por atos praticados pelo juiz do trabalho, Dr. Edmilson Alves da Silva, Recife, 11 de abril de 2017, Rony Pros Duarte e Antônio Faria de Freitas Neto. Bom dia a todas e a todos. Eu cumprimento aqui a pessoa do desagravado, José Bartolomeu Silva Pereira. Cumprimento os diretores da OAB de Pernambuco, Leonardo Acioli e Fernando Ribeiro. Cumprimento o conselheiro Antônio Farias, presidente da nossa Comissão de Defesa das Prerrogativas. Cumprimento o conselheiro federal Gustavo Ramiro, o presidente da subseccional de Petrolina, que veio especialmente para este desagravo, Alexandre. Cumprimento o presidente da OAB de Arco Verde, Hudson Pierre, que também se faz presente. Cumprimento a nossa conselheira ouvidora, Patrícia Maazzi, o conselheiro Cláudio Alexandre, os conselheiros Helder, Silvio Freitas, Gustavo Gomes, Leonardo Oliveira, João Vieira, Eduardo Paurá, o diretor da CAAP, Bruno Batista, que acaba de entrar no recinto, o conselheiro Jânio, ex-presidente da subseccional de Salgueiro. Cumprimento o presidente da Comissão de Direito do Trabalho, Leonardo Camelo. Cumprimento o presidente da ATP, Maximiano Maxiel. Cumprimento todos os colegas que hoje se fazem presentes, dirigindo um especial bom dia a Carlos Neves e a Ana Luísa Mouzinho, que também acabam de chegar. Minhas senhoras, meus senhores, inicialmente, como é praxe nesses desagravos, é importante que façamos o registro que não se cuida de um ato contra a magistratura, mas sim um registro da ofensa às prerrogativas e à advocacia praticada em caráter pontual por um determinado magistrado. E aqui eu dirijo a nosso cumprimento ao presidente da AMATRA, Adelmir Silva, que também se faz presente, inclusive fazendo o registro audiovisual do nosso evento. E gostaria, doutor Adelmir, de fazer um registro dirigido especialmente a Vossa Excelência, de que a OAB foi, de maneira leviana, acusada de ter utilizado um desagravo feito há poucas semanas como instrumento para o auxílio ou para o apoio à eventual chapa da advocacia dos advogados trabalhistas do Estado de Pernambuco. Esse não é o nosso expediente e a prova disso é a nossa presença aqui 3 semanas depois. De maneira altiva e firme para dizer, à magistratura que nós não praticamos este tipo de política. Nós nos situamos bem acima desse patamar de conduta que nos foi imputado. Nós não temos interesse em qualquer tipo de embate interinstitucional, mas estamos dispostos a debater os problemas vivenciados no âmbito da Justiça do Trabalho. Inclusive, inauguraremos uma pesquisa de qualidade entre advogados e servidores para poder fazer o nosso papel, que é primordialmente o de servir à sociedade. Estamos aqui hoje em um dia triste para a advocacia e para a sociedade, por um motivo simples.
hoje é a prova, o reconhecimento da advocacia de que a democracia foi arranhada. É importante frisar que as prerrogativas que são exercidas por intermédio do advogado favorecem e beneficiam o cidadão. Só há justiça com a advocacia livre, e a advocacia só é livre quando ela é exercida em sua plenitude. E para que esses desagravos não aconteçam, que era o que nós gostaríamos, basta que todos os juízes cumpram com sua obrigação. Não vimos aqui mendigar favores, mas sim exigir o que cabe a todos nós por direito, que é a possibilidade franca e livre e respeitosa do exercício da nossa profissão. Quando o advogado se vê cerceado na sua liberdade profissional, alhures, filhos, não tem a guarda exercida da maneira mais conveniente, pais de família ficam presos além do prazo necessário, e aqui direitos sociais importantíssimos dos cidadãos são sonegados. E é por isso que nós não podemos transigir na defesa das prerrogativas. E o tamanho da dor, do sofrimento da advocacia com a conduta reiterada desse magistrado Edmilson é traduzida pela frequência absolutamente invulgar de advogados nesta solenidade, que já registra um recorde de público entre todos os desagravos já realizados. É importante fazer o registro em relação a um advogado, a um magistrado que não tinha um histórico de maus tratos aos advogados. Hoje não. Hoje eu, que não tenho uma atuação frequente na justiça trabalhista, fiquei surpreso e assustado com o tamanho da repercussão da notícia da representação apresentada contra o magistrado nas redes sociais. Advogados que se sucederam em depoimentos narrando episódios negativos, né, por parte de um magistrado que reconhecidamente é recalcitrante nos maus tratos, não apenas a advogados, mas também às partes, eventualmente a servidores, e disseram algum dia, inclusive, em relação aos colegas. É nosso desejo, doutor Adelmir, que não voltemos jamais aqui. E o que se espera é muito pouco. É que consigamos conviver de maneira urbana e cordial, e fazendo aqui sempre o registro que a OAB não é uma emulação de um sindicato, e que nós punimos os nossos, né, sempre mediante a observância do devido processo legal, um processo administrativo que é instruído, e nesse ano a nossa gestão já puniu 62 advogados e divulgamos isso publicamente, pois se de um lado exercemos o nosso papel, né, de promover e de sancionar as condutas que sejam colidentes com os nossos preceitos éticos, também vimos exigindo de maneira absolutamente invulgar, né, o cumprimento fiel, efetivo e literal das nossas prerrogativas profissionais, que são postas em benefício da sociedade. Com isso, eu agradeço muito a presença de todos e declaro concluído este desagravo. Muito obrigado. Esse desagravo que aconteceu aqui hoje na Justiça do Trabalho de Recife, Pernambuco, demonstra a necessidade de uma OAB fortalecida em defesa do advogado e do cidadão e da sociedade. Demonstra que, na verdade, as prerrogativas são essenciais para que o advogado tenha a sua independência para defender não só o seu cliente, mas a sociedade como um todo, já que o advogado é função essencial da justiça. Na verdade, o advogado, uma das funções dele é defender a sociedade. Então, a OAB fortalecida defende o cidadão, a sociedade e o advogado. Esse desagravo hoje é um marco para a advocacia pernambucana, em especial porque é feito em razão de um advogado atingido por um juiz e reiteradamente ofende, agride a advocacia, advogados, partes em processos judiciais. Não admitiremos, enquanto OAB,
que esse tratamento de um juiz perante a advocacia prejudique a sua atuação profissional, a sua defesa de outros interesses, no caso dos cidadãos. Não queremos mais do que a lei exige. A lei só impõe respeito e permissão que o advogado atue de forma livre e desimpedida, para melhor defender os interesses de cada um dos cidadãos. Muito importante o ato de desagravo ocorrido nessa data aqui na Justiça do Trabalho de Recife. Um juiz que reiteradamente vinha descumprindo e vem descumprindo com as normas mais básicas deontológicas no trato com o advogado, teve finalmente um ato à altura das iniquidades que ele vem assacando contra a classe. Importante o ato de desagravo, importante a mobilização da OAB no sentido de aqui comparecer em peso. E eu, como advogado, hoje me sinto extremamente feliz, honrado e de alma lavada com o que vi aqui nesta manhã. Esse público todo de advogados que está aqui mostra exatamente nessa linha a importância de que todas aquelas violações de prerrogativas que foram perpetradas por ele a vida toda enquanto magistrado tiveram aqui neste palco um simbologismo muito importante, mostrar que o magistrado tem que tratar com urbanidade os advogados. É um respeito, não há subserviência, não há subordinação da advocacia para a magistratura. Esse registro foi feito aqui. O desagravo é um importante ato para os advogados, uma vez que demonstram a insatisfação da classe com determinados atos praticados pelos juízes. É importante que os juízes tenham respeito pelos advogados, porque são os advogados que representam a sociedade. O princípio básico de convivência entre magistratura, advocacia e Ministério Público é que não existe hierarquia entre eles. Todos têm que se tratar de forma cordial, urbana e com respeito à prerrogativa dos demais. E sempre realmente que houver um desrespeito por parte da magistratura, do Ministério Público, de qualquer autoridade à prerrogativa da advocacia, certamente os advogados estarão juntos para mostrar que não admitem esse tipo de comportamento. As prerrogativas de todos os profissionais que se queixaram, seja na Comissão de Direito do Trabalho da Ordem, seja na própria seccional, elas foram violentamente pisoteadas por condutas que não dignificam a magistratura trabalhista e que muito menos representam a sublimitude e a dignidade de tantos outros magistrados trabalhistas que oficiam aqui no Fórum José Barbosa de Araújo. Com esse desagravo emblemático de hoje, nós, advogados trabalhistas, esperamos que renasça uma nova relação entre a autoridade mencionada e toda a advocacia trabalhista, porque nós temos condições de diariamente vir trabalhar todos, cada um respeitando o seu espaço e os seus direitos e prerrogativas. O dia é de muita relevância para a nossa classe, porque representa uma atitude da ordem que encorajará outros advogados que eventualmente também tenham suas prerrogativas violadas a procurar a ordem dos advogados e fazer com que ela preserve esse tão importante instrumento de preservação dos direitos do cidadão. Então, fica o registro de que hoje é um dia de muita alegria para todos nós, não porque queiramos algum embate com o Poder Judiciário ou porque desejemos atacar a magistratura, não se trata disso. Se trata apenas de um ato afirmativo, de um ato de preservação às nossas prerrogativas. Estamos todos juntos nessa luta para acabar com esse tipo de tratamento descortês, desrespeitoso com a advocacia e não somente conosco, mas sobretudo com a parte, que é o destinatário final do nosso serviço. Todas as vezes que nós somos atacados e temos a nossa prerrogativa diminuída, desrespeitada, quem está sofrendo é o nosso cliente, quem está sofrendo é a sociedade. E nós não podemos concordar com isso, nós não podemos aceitar esse Estado. É um dos meios que a OAB dispõe para impor à autoridade coatora de manter o respeito às prerrogativas do profissional, às prerrogativas do advogado. Bastante importante estarmos aqui hoje para demonstrar a toda a sociedade e ao judiciário brasileiro que estamos fortes e vigilantes em relação às prerrogativas profissionais e que não estamos dispostos a tolerar mais esse tipo de desrespeito. Nós dizemos sempre que as prerrogativas profissionais, elas são, na verdade, salvaguardas do cidadão. O advogado, quando ele vem aos fóruns, ele não vem defender, em regra, o seu interesse pessoal.
E para que a nossa atividade seja exercida plenamente, é importante que essas prerrogativas sejam respeitadas. E isso é uma das preocupações, é um dos marcos da nossa gestão, é a defesa intransigente das prerrogativas profissionais dos advogados.